A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Você acompanha aqui conosco, meu caro ouvinte. Você que é estudante da mediunidade, você que é estudante dos mecanismos da obsessão, essa enfermidade grave moral que se estabelece pelo concurso das condições que ainda apresentamos, das nossas deficiências, das nossas condições de seres com obras inacabadas, que estamos nos reabilitando, passando pelas adversidades naturais da vida, fugindo da concretização de conflitos e traumas, buscando o concurso do bem com Jesus. E o trabalho das reuniões mediúnicas na Casa Espírita estabelece esse concurso de oferecermos aos comunicantes a oportunidade do refazimento. Somos meros instrumentos e aprendizes dessa pedagogia de amor que são as reuniões mediúnicas com Jesus. E você já sabe, nós estamos buscando a experiência do autor Hermínio Corrêa de Miranda, que escreveu o clássico, a obra Diálogo com as Sombras, da editora da Federação Espírita Brasileira. Nós já estamos na quarta parte, a última parte desta obra, e estamos estudando o título A Crise. Hoje vamos encerrar esse capítulo, porque Hermínio de Miranda vai trazer mais casos para nós e estabelecer o concurso da ação do doutrinador que acolhe, que se inspira na espiritualidade superior para guardar o momento certo do uso da palavra, desse momento em que o comunicante vai estabelecer uma espécie de catarse, onde ele vai desnudar-se, onde ele vai ficar entre um ponto muito crucial do passado, seus vínculos, seus hábitos, seus vícios, toda a ilusão e fantasia em que se permitiu e todas as perspectivas de renovação do futuro, com necessidade de estabelecer uma grande decisão. Então o autor desse ponto continua dizendo: este é o momento mais emocionante de todo o trabalho. O espírito em crise precisa mais do que nunca de uma palavra de sincera afeição, mesmo que ainda tente uma reação desesperada de última hora. Então essa postura, meu caro ouvinte, é da qualidade do cristão que pensa em ser útil, amparar, consolar, colocar-se no lugar do sofredor e aprender a amar o próximo através do trabalho do bem. Então essa afeição sincera é esse reconhecimento do companheiro, da pessoa, o comunicante, como sendo nosso irmão perante Deus. Num caso desses, o irmão entrou em crise e começou a monologar, ou seja, falar consigo mesmo, enquanto fico ao seu lado, em silêncio reverente. Veja como é importante esses momentos, o que cada um de nós precisa estabelecer como ensejo para sermos realmente úteis. O comunicante começou a falar consigo mesmo. Ele está pensando alto, está falando para si mesmo, recobrando sua memória, organizando seu pensamento. O que o doutrinador tem que fazer? Permanecer em silêncio. Depois de algum tempo, ele se volta para mim, e isto me comove profundamente, e me propõe uma visita minha aos seus domínios. Diz que determinará aos seus guardas que me deixem passar livremente. Veja como é interessante, a afeição foi estabelecida e então o comunicante faz um convite
sem muita noção dessa realidade de que está conversando com o encarnado, e provavelmente essa visita não poderá ser realizada, pelo menos nesse momento. Mas o que a doutrina espírita tem para nos esclarecer com relação ao tato, à abordagem, a esse silêncio, ao respeito perante o comunicante, perante o manifestante? Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo conceitos. Do livro Desobsessão, o autor é o espírito André Luiz, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 33, o título Manifestação do Enfermo Espiritual, número 2. Os médiuns esclarecedores, ou seja, meu caro ouvinte, os dialogadores ou doutrinadores, pelo que ouçam do manifestante necessitado, deduzam qual sexo a que ele se tenha pertencido, para que a conversação elucidativa se efetue na linha psicológica ideal. Analisem, sem espírito de censura ou de escândalo, os problemas de animismo ou mistificação inconsciente que porventura venham a surgir, realizando o possível para esclarecer, com paciência e caridade, os médiuns e os desencarnados envolvidos nesses processos de manifestações obscuras, agindo na equipe com o senso de quem retira criteriosamente um desajuste do corpo, sem comprometer as demais peças orgânicas. Anulem qualquer intento de discussão ou desafio com entidades comunicantes, dando mesmo razão algumas vezes aos espíritos infelizes e obsessores, reconhecendo que nem sempre a desobsessão real consiste em desfazer o processo obsessivo de imediato, de vez que em casos diversos a separação de obsidiado e obsessor deve ser praticada lentamente. E pratiquem a hipnose construtiva, quando necessário, no ânimo dos espíritos sofredores comunicantes, quer usando a sonoterapia para entregá-los à direção e ao tratamento dos instrutores espirituais presentes, efetuando a projeção de quadros mentais proveitosos ao esclarecimento, improvisando ideais providenciais do ponto de vista de reeducação, quer sugerindo a produção e ministração de medicamentos ou recursos de contenção em favor dos desencarnados, que se mostrem menos acessíveis à enfermagem do grupo. Então são muitas predisposições, considerações técnicas, recursos a estabelecer, que na medida em que vamos estabelecendo então a frequência, a presença nas reuniões mediúnicas, essa experiência vai surgindo. Esses dados vão sendo cada vez mais utilizados como informações úteis, como oportunidade de trabalho. Então, consideração, afeição, empatia, paciência, respeito, aguardar de forma consciente de que cada um tem seu tempo para realizar e sair da sua crise. Então o comunicante que convidou Hermínio Miranda a comparecer nos seus domínios continuou dizendo: "Você sabe", acrescenta, "que eu não te farei mal algum." Começa em seguida a ver cenas do seu passado distante. Ainda reage, tentando sugestionar-se de que é forte e não vai cair, mas sente um arrastamento incoercível. Então aqui no caso a espiritualidade já está com o quadro fluídico e estabelecendo conexão perispiritual com ele mesmo, retirando as essências dos registros de suas recordações, para que ele possa fazer a avaliação em si mesmo. E ele continua: "E vocês?" Dirige-se a companheiros invisíveis, com essas caras luminosas, que estão aí me olhando. Então os espíritos amigos, enfermeiros, médicos, assistentes,
técnicos já estão se mostrando para ele. E aí o comunicante se dirige para Hermínio e diz: e você não diz nada? Só sei dizer 2 palavras: meu amigo. Ele a repete e depois braveja: maldito lago. Então a técnica de auxílio às imagens do passado estão agora sendo mostradas para o espírito. E a visão do recinto, tanto dos encarnados na 3ª dimensão, quanto os da 4ª dimensão, que é da espiritualidade, já se apresenta a sua visão. Então o autor continua dizendo: as visões o atormentam implacavelmente. É o lago abençoado em que pregara o Cristo. Está arrasado e diz que precisa recompor-se, pois seus soldados estão lá fora e não devem vê-lo naquele estado. Chama-me de traidor, mas não sinto nele nenhum ódio. É apenas desespero. Então, nesses casos, nós temos que perceber isso, que o comunicante, ele não está com ódio, ele não está sendo mal, ele está realmente com medo. Alguém de elevada condição espiritual, uma mulher, o espera no limiar da nova existência, mas ele ainda reluta. Pensa em pedir uma licença aos seus chefes e afastar-se por algum tempo do trabalho. Então é muito interessante essas conexões estabelecidas por cada um de nós com relação aos nossos hábitos, com o envolvimento com as pessoas. Quanto aprendizado nós não podemos tirar daí, meu caro ouvinte? Veja a dificuldade de um espírito sair de um comando em que ele é o chefe e tem vários sequazes, soldados, regalias, mas intimamente vive um estado de falta de compreensão, de amor, de completude, de luz, e suas emoções estão totalmente desalinhadas. E ele fica dentro dessa crise, apresentando então as escusas, desejando fugir de si mesmo, culpar os outros, culpar o doutrinador, culpar a vida. Tudo está sendo mostrado para ele. Assim para nós também, quando desejarmos conhecermos a nós mesmos, a própria verdade, a espiritualidade também vai realizar o mesmo processo, meu caro ouvinte. Todos nós também temos esses momentos de crise. E quem sabe não estamos vivendo agora. E é a chance também de reconsiderarmos e optarmos pelo caminho do Mestre. Vamos continuar analisando os fatos sobre a crise já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos encerrando o capítulo A Crise, da 4ª parte da obra Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Então estamos conhecendo de perto um caso em que um comunicante, chefe de uma falange, cujos domínios estabelecem regalias, falsas apresentações, conforto, na sua visão estreita de fantasia, fugindo de si mesmo, então criando hábitos e condições favoráveis que o satisfazem, o seu prazer, o seu imediatismo. E também nós podemos tirar desses recursos pedagógicos uma análise de nós mesmos, o quanto ainda permanecemos vinculados ao que nos apraz, que nos dá prazer e que nós buscamos, mas que já reconhecemos não ser favorável, não ser obra do bem,
Então também entramos nesses processos de crise. É quando fazemos essa distinção entre as conexões estabelecidas por hábitos que vivenciamos hoje e iniciamos no passado, e o quanto podemos tomar novos rumos de libertação de todo o mal. E o autor continua dizendo: estas crises caracterizam-se pela revolta ante o inevitável. Há, porém, as que precipitam no arrependimento e no remorso mais patético. Então aqui há uma diferença entre arrepender-se, que é muito positivo, é humildade. O remorso está associado à revolta, à rebeldia, e a depreciação de si mesmo, condenação, é negativo. A um desses pobres irmãos desarvorados, que se manifestara com requintes de arrogância e ironia, vimos obrigar o médio a ajoelhar-se em pranto. Julga-se um abutre sem remissão. Tivera o privilégio de viver na época do muito amado Francisco de Assis, a quem conhecera pessoalmente, mas cuja mensagem de amor sem limites não conseguira ainda assimilar. Ao contrário, dedicava-se com todo o poder de sua inteligência e de seus conhecimentos à pavorosa técnica do crime religioso, segundo conceituação de um dos nossos companheiros. O crime religioso, meu caro ouvinte, certamente é aquela postura de imposição, de constrangimento, caracterizado pela intolerância religiosa. Então usa-se do poder e do conhecimento para impor ideias, ou seja, uma construção de negatividade e prejuízo moral muito grande para si mesmo. Em suma, a crise manifesta-se de muitas maneiras, mas dentro de certas configurações padronizadas: arrependimento, temor, revolta ou deslumbramento. Vem sempre acompanhada de profundas emoções. Não é um momento que o espírito consiga viver com indiferença e frieza, sendo por conseguinte a oportunidade preciosa que o doutrinador não pode deixar passar para alcançá-lo através do sentimento, da emotividade, do afeto. Trate-o com muito carinho, guie-o com seus passos vacilantes pelo novo caminho que começa a trilhar. Não o force, mas procure não desperdiçar a ocasião de estimulá-lo a tomar a decisão que vai mudar sua vida. Não tente enganá-lo, acenando-lhe com um paraíso imediato, que ele sabe não estar a seu alcance. Não o atemorize com ameaças, não carregue nas cores do sofrimento que o espera. Seja simples, humano, amoroso, realista. Ofereça-lhe a sua ajuda. Mencione a assistência espiritual que estará ao seu dispor, não para fazer por ele, mas para fazer com ele o trabalho de reconstrução que o aguarda. Lembre a necessidade da prece constante, da confiança, da coragem otimista. Destaque os reencontros espirituais com seus amados, que há tanto tempo o esperam. Não se esqueça de que a dor e o temor o atormentam. Coloque em seu coração a semente da esperança e mostre-lhe confiante as perspectivas da paz. A essa altura, ele não pode mais voltar sobre seus passos para a proteção feroz da sua antiga organização ou do seu regime de irresponsabilidade pessoal. Seus ex-comparsas não mais o receberiam, senão para castigá-lo pela sua fraqueza. Ele não pode mais contar com aqueles que pensavam serem seus amigos e aqueles que o esperam. Para ajudá-lo, ele não os conhece muito bem, ou então sente diante deles uma vergonha mortal pela enormidade de seus desvarios. Além do mais, ele teme vinganças cruéis, pois esse foi o clima em que viveu durante séculos ou milênios, ou assusta-se ante a perspectiva de encarnações extremamente penosas, em corpos deformados, cegos ou mutilados. Um típico exemplo desses, quando o espírito fica sobre a linha, contemplando as duas perspectivas, passado e presente,
Tenho-a num caso de que tratamos. Era extremamente rebelde, rude. Repetindo, era extremamente rebelde, rude, agressivo e violento. Fora também um inquisidor. Ao despertar para a verdade, confessa a aflição que experimenta, diante da enormidade de suas culpas. Não se julga digno da afeição de espíritos tão elevados, como de sua mãe. Está perplexo ante a cegueira espiritual, que por tanto tempo o impediu a cometer tantos e tão graves desatinos, e o impediu de atender ao apelo de seus verdadeiros amigos, dos quais nem percebia a presença junto de si. Preocupa-se com aqueles que liderava no mundo das sombras, que a seu ver ficariam agora ao abandono. Digo-lhe que Deus vela por todos nós, e que uma tarefa que poderia desempenhar mais tarde seria precisamente a de ajudar a recuperar os irmãos que ainda ficaram nas sombras. Pede que oremos por ele e que o perdoemos pelo tratamento que nos deu, de início, com a sua agressividade. Também eu lhe peço minhas desculpas por uma ou outra palavra mais enérgica, necessária às vezes para o despertamento. Ele chora, pela primeira vez em muito, muito tempo, segundo nos informa, e parte. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Segue-me, do autor Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o título Obsessões. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 13. Nem sempre conseguimos perceber. Os processos obsessivos, vastas vezes, porém, principiam de bagatelas. O olhar de desconfiança, um grito de cólera, uma frase pejorativa, a ponta de sarcasmo, o momento de irritação, a tristeza sem motivo, o instante de impaciência, a indisposição descontrolada. Estabelecida a ligação com as sombras por semelhantes tomadas de invigilância, eis que surgem as grandes brechas na organização da vida ou na moradia da alma. A desarmonia em casa, a discórdia no grupo da ação, o fogo da crítica, o veneno da queixa, a doença imaginária, a rede de intriga, a treva do ressentimento, a discussão infeliz, o afastamento de companheiros, a rixa sem propósito. As obsessões que envolvem individualidades e equipes quase sempre partem de inconveniências pequeninas que devem ser evitadas, qual se procede com um minúsculo foco de infecção. Para isso dispomos todos de recursos infalíveis, quais sejam a dieta do silêncio, a vacina da tolerância, o detergente do trabalho e o antisséptico da oração. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, mostrando as sutilezas das conexões com as sombras que dizem respeito às nossas atitudes equivocadas, do nosso desequilíbrio, das nossas perspectivas ainda de julgamento, de intolerância e de condições de enxergar mais o mal do que o bem, porquanto se está dentro de cada um de nós. Assim devemos conhecer a nós mesmos. Para reverter esses estados, essas predisposições que podem nos conectar às sombras e nos levar às enfermidades graves das obsessões, causando tantas consequências infelizes em nossas vidas. Somos os responsáveis, meu caro ouvinte, pela administração e manutenção, criação do nosso destino, de toda a nossa felicidade, buscando o Evangelho de Jesus,
buscando a permanência com seu amor em nossas vidas, a ocupação útil no bem, o conhecimento de si mesmo, as bênçãos da oração em comunhão com o nosso Pai Celestial. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.